Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Só queria falar Pode falar. do Daverson. Ele é tão figura, né? Como o próprio Danilo disse, que até a audiência do STJ dele faz deitado na cama dele. Aquele ali diz muito sobre o futebol brasileiro, cara. Que bagunça, cara. Que desordem, enfim. Olá, leitores, ouvintes, telespectadores do Correio Brasiliense no Brasileirão 2023. Estamos testando hoje um novo formato. O time tem que ser versátil. Tem que saber jogar no estúdio, saber jogar de casa, fora de casa. E a gente está testando um novo formato hoje. É uma quarta-feira. Estamos aí na expectativa dos jogos da Libertadores. E eu estou linkado com os meus amigos da editoria de esportes do Correio Brasiliense, Vitor Parrini, Paulo Martins e Danilo Queiroz. Como a gente não tem bola de cristal, não dá para falar sobre a rodada da Libertadores, mas a gente está aqui para comentar o que aconteceu na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí a gente começa refrescando a memória, lembrando os resultados da 7ª rodada. Eu vou pedir para o nosso diretor colocar também a classificação, você acompanha a classificação do campeonato, eu vou dizendo aqui os resultados da rodada. Tivemos Bahia 1, Goiás 1, Botafogo 1, Fluminense 0 no Clássico Vovô, São Paulo 4, Vasco 2, bom jogo, o Vasco chegou a empatar a partida. Red Bull Bragantino 2, Atlético Paranaense 0, dessa vez não deu para o Furacão virar a partida. Curitiba 1, Atlético Mineiro 2, olho nesse time do Atlético Mineiro, parece que encaixou. Esse é o único jogo da Libertadores que a gente pode falar, né? O Atlético Mineiro virou contra o Atlético Paranaense na abertura da 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. América Mineiro 2, Fortaleza 1, Santos 0, Palmeiras 0, decepcionante o Clássico Paulista. Flamengo 1, Corinthians 0, Grêmio 3, Internacional 1 e Cruzeiro 0, Cuiabá 1. Esse resultado uma grande surpresa para a turma que aposta aí, que apostou no Cuiabá se deu bem. Quem confiou no time do Pepa, que vinha subindo no Campeonato Brasileiro, mal. Bom, a gente vai começar falando sobre jogo a jogo. E eu vou começar com o Vitor Parrini. Parrini, Bahia 1, Goiás 1, as suas impressões sobre essa partida que foi disputada lá na Arena Fonte Nova. Fala, Marcão, amigos, ouvintes. Pois é, eu acho que esse Bahia e Goiás aí era o jogo mais fraco, assim, do aspecto técnico da rodada, de clássicos aí. A gente teve Flamengo e Corinthians, Grenal, Santos e Palmeiras, São Paulo e Vasco. Acho que o jogo da Arena Fonte Nova entregou aquilo que se esperava, né? Uma partida morna entre duas equipes que oscilam bastante, duas equipes que vão brigar pela segunda página, né? Vão tentar escapar da zona do rebaixamento. Eu acho que o jogo atendeu bem o que se esperava. A gente não podia exigir muito de um Bahia que oscila bastante, né? Tomou 3-0 contra o Santos no Brasileirão, na Copa do Brasil já ajustou, mas não conseguiu repetir isso contra o Goiás, voltou a falhar defensivamente. Já o Goiás, a gente vê um Goiás assim, ora focado no brasileiro, ora sul-americano, é um time que precisa definir o que quer, porque não tem elenco. A gente viu o Atlético Goianiense ter sucesso recente na Copa Sul-Americana e brigar para não cair, né? O Goiás precisa abrir o olho para não ter o mesmo caminho do vizinho, né? Agora, interessante que o Goiás, Parrini e demais colegas, está com um técnico interino e ao que parece vai dando certo, né? O Emerson Ávila conseguiu tirar o Goiás da zona do rebaixamento e vai até tranquilo, até certo ponto tranquilo na Copa Sul-Americana também, golaço do Apodi na noite da terça-feira que passou. O Goiás parece que vai engrenando sob o comando do Emerson Ávila, que fica aguardando ali se vai ser efetivado ou não, né? Pois é, só que é aquilo que eu falei, né? O time não tá correndo grandes perigos hoje, mas é bom ficar atento à situação do Atlético Goianiense recente, né? Tá bem, precisa definir o comando, vamos bancar o Emerson Ávila, não vamos bancar? Tem Copa Sul-Americana, mas também tem um Campeonato Brasileiro que uma hora a corda vai apertar. Então, assim, há de se ressaltar, o Goiás não tá fazendo uma temporada ruim, mas tem que tomar muito cuidado com o que pode acontecer ainda, né? O calendário brasileiro é perigoso.
A gente passa agora para Botafogo e Fluminense. O líder, o Botafogo, continua sustentando. Mas o Botafogo não vai segurar a liderança. Não vai sustentar. Uma hora o Botafogo vai cair. Cara, o Botafogo está segurando ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Mais uma. Ganhou do Fluminense por 1-0. Se recuperou daquela derrota para o Goiás. E Paulo Martins traz as impressões dele sobre o clássico vovô. Pois é, né? Um clássico que a gente esperava uma coisa acabou acontecendo outra, né? Porque o Fluminense é marcado por ser um time de muita posse de bola, um time que gosta de propor o jogo, mas o que aconteceu na verdade foi o contrário, né? Tivemos aí o Botafogo chutando aproximadamente umas 20 vezes a gol, o Fluminense só 3. O Germancano, que é o artilheiro do Brasil no ano, não chutou a gol. Foi um clássico um pouco atípico dentro da expectativa, o Botafogo executando realmente o que precisava, apesar da vitória por placar mínimo, e uma equipe que aparece com a constância, é um time que parece que vai ser carta marcada no G6 e vai segurando a liderança da forma que está. Os resultados da rodada ajudaram o Botafogo a se manter na ponta e dá para conferir aí como é que vai dar essa sequência. O Fluminense vira a chave para a Libertadores nesse meio de semana, o Botafogo também joga pela Sul-Americana, então até uma situação um pouco mais complicada porque deixou de pontuar contra ele, deu em casa. Mas são times aí que estão bem em situação de Copas, né? O Botafogo, apesar de ter perdido para o Atlético Paranaense, tem a chance de fazer a virada no Newton Santos. E o time do Fluminense aguardando a volta do Fla-Flu e conduzindo bem na Libertadores. São dois times que no Campeonato Brasileiro mantém essa questão. O Fluminense já preocupa porque, vamos colocar aqui, dentro de resultados previsíveis, podemos dizer, acabou tendo tropeços contra dois times de um nível abaixo, que dá pra gente falar no que diz respeito à apresentação de futebol, né? Perdeu pro Fortaleza, tudo bem que utilizou reservas, mas ainda assim perdeu pro Fortaleza fora de casa, poupando pro jogo contra o River Plate na Libertadores, e agora perde pro Botafogo, um time que vai deixando essa primeira briga no Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo mantém claramente aí a preferência pelo Brasileirão e vai dando certo até então. Vou fazer um merchan aqui. Eu escrevi lá no blog, toda rodada eu escrevo lá os pitacos do Marcos Paulo Lima, lá a resenha do MPL. E eu quero colocar 2 pontos em discussão que eu coloquei lá no blog. O primeiro é sobre o Botafogo. O Botafogo chama atenção pela força física. É um time que tem conseguido, com um elenco que não é como o do Flamengo, do Palmeiras, do próprio Atlético Mineiro. É um elenco enxuto, mas que tem conseguido manter a forma física. É um time que parece não cansar. E essa questão física me parece que é uma tendência desse campeonato brasileiro. Times com bom preparo físico podem se dar bem nesse campeonato. Se dar bem não significa necessariamente ser campeão, mas conseguir vaga para a Libertadores, a Sul-Americana, que o Danilo briga aqui do Sul-Americana, todo mundo consegue a vaga, exceção de quem briga ali contra o rebaixamento. Esse é um ponto sobre o Botafogo. É uma tendência a questão da força física, do bom estado físico do elenco nesse campeonato. O outro ponto é sobre o Fluminense. O Fluminense perdeu, o Fluminense decepcionou, mas vale ponderar que o Fluminense estava sem um dos lados mais fortes do time, o lado esquerdo. O Fluminense não tinha Marcelo, o Fluminense não tinha Alexander e não tinha Keno. Amigos, isso pesa demais. Eu quero colocar isso em debate, fique à vontade para comentar. O Fluminense... eu vou até interromper o Parrini que ele começou a falar aqui. Pra já dar meus... pode ir, você ainda não tinha falado. Pra dar meus primeiros pitacos aqui. O time do Fluminense é um time muito ajustadinho com o Diniz, né? A gente fala muito sobre isso, esse lado esquerdo do Fluminense realmente é muito forte. O time sentiu isso contra o Botafogo, ficou nítido, até o número de finalizações já que o Paulo muito bem já citou aí, é uma prova de que o Fluminense acabou sentindo um pouco a mudança nesse estilo de jogo. É um time que não tem um elenco muito grande, né? Muito abastado, cheio de opções. Apesar de que o Diniz tem o time na mão, consegue tirar o melhor de alguns jogadores que às vezes começam no banco de reservas. Mas também dá pra gente acreditar muito esse triunfo do Botafogo, né? Que é um time que tá bem constante no campeonato. Eu sou aquele cara que fica falando que vai chegar o momento que o Botafogo vai dar uma queda, mas assim, dentro de casa eles estão conseguindo fazer bem esse papel deles, estão invictos, né? No gramado novo lá do Newton Santos. Isso é um ponto muito positivo para o Botafogo. O Fluminense, apesar de ter perdido esse clássico, para mim também não é terra arrasada, né? Tá muito longe disso. Como o Marcão já falou bem, perdeu por causa de algumas características do jogo, estava sem peças importantes, mas nessa próxima rodada tem tudo para conseguir já recuperar.
Alguém mais sobre esse tema, Botafogo, Fluminense? Do Fluminense a gente falava que não é terra arrasada, como o próprio menino disse, mas a gente observa uma virada de ritmo desde o Fla-Flu da Copa do Brasil. Um jogo que o Fluminense ia propor, estava posto na prévia que o Fluminense vai dominar o Flamengo mais uma vez, assim como foi no Carioca, mas isso não foi bem o que aconteceu. Tanto que depois do clássico contra o Botafogo também apertou. Ou seja, essa é uma sequência que o time do Fluminense não está tendo aquela exposição encantadora dentro de campo. Isso pode preocupar para a sequência. Para as Copas, fica a incógnita, né? Na Libertadores tende a passar em primeiro, mas ainda assim tem 2 jogos fora de casa. Enquanto o time do Botafogo vai mantendo a constância ali no Sul-Americano, e o Fluminense na Copa do Brasil tem um jogo que me parece fundamental. Essa segunda chave contra o Flamengo no fim do mês, eu acho que vai ser bem interessante para determinar os próximos passos no Tricolor. A gente passa agora para São Paulo e Vasco. São Paulo e Vasco é um jogo interessante, cara. Eu não consegui acompanhar a partida inteira, mas eu estava acompanhando o Botafogo e o Fluminense, mas surpreendeu quando a bolinha pintava, né? A bolinha pintava em um dos gols, que o São Paulo estava com 2-0 e o Vasco empatou o jogo com 2-2. E aí, de repente, o São Paulo ali no sprint, ali no fim do segundo tempo, conseguiu fazer 4-2. Danilo, não chega a ser surpreendente para você a derrota do Vasco, porque de nós 4, você é quem vem avisando que esse time do Vasco não é isso tudo. Mas eu quero destacar o São Paulo, do Dorival Júnior, mais uma grande atuação do São Paulo. Pode não ter sido de encher os olhos, mas do ponto de vista do resultado, eu acho que a torcida tricolor paulista está muito Foi bem. o jogo de mais gols na rodada, né? Foram 6 gols nesse clássico Rio-São Paulo, entre São Paulo e Vasco. O Vasco, eu venho falando realmente que o Vasco não está bem, precisa melhorar bastante, tanto é que está na zona de rebaixamento do brasileiro, né? Está com a dificuldade de manter uma sequência positiva de resultados, mas eu ainda vejo que o Vasco tem umas coisas boas ainda, que às vezes o Barbieri, com o tempo, né, que é o que o treinador precisa, de tempo mesmo, ele vai conseguir moldar o time um pouco mais. Então, o poder de reação do Vasco é bacana, né, nesse jogo. O Vasco estava perdendo de 2-0, conseguiu empatar, o São Paulo tomou esse susto, embora seja um time bem mais consistente com o Dorival, ganhou agora também na Copa Sul-Americana. O Dorival ainda não sabe o que é perder do comando do São Paulo, está somando os pontos preciosos ali que precisa. Ontem, por exemplo, não fez um jogo perfeito na Sul-Americana, ficou bem longe disso contra um time de baixo nível, mas teve também a questão da viagem, teve uma viagem bem desgastante para a Venezuela, mas no brasileiro o São Paulo está desempenhando bem, está fazendo valer também esse fator casa, que é algo que a gente fala bastante aqui, que é muito importante no Campeonato Brasileiro, um time conseguir manter a constância dentro de casa, aproveitar os próprios domínios para somar pontos, né, e às vezes buscar um ou outro pontinho fora ali para ficar na briga na parte superior da tabela. É um time que está melhorando o São Paulo. O Dorival, a gente já esperava isso, é um técnico que sabe lidar com o elenco que está à disposição dele, né. No Ceará ele fez isso, ele sabia muito bem o elenco que ele tinha na mão e o que ele podia fazer com aquele elenco. No Flamengo, então, perfeito, ganhou 2 títulos, ficou ali aquela pulga atrás da orelha do torcedor na diretoria, que podia ter mostrado mais no Brasileirão, tanto é que ele acabou dispensado depois por causa disso. Mas e no São Paulo ele está fazendo a mesma coisa, chegou no São Paulo, está conseguindo utilizar o elenco que tem, com Caleri, Luciano, com todos os jogadores, o Wellington Rato à disposição, o Alisson, que fez gol ontem. Ele tem muito a melhorar ainda desse time do São Paulo, mas em termos de resultado e de desempenho também, o São Paulo foi muito bem contra o Vasco, e pro Vasco, apesar de estar na zona de rebaixamento, a torcida do Vasco tem isso, né? Ela fica já quando tá lá na zona de rebaixamento, dá aquele negócio dos anos anteriores, um trauma, né, que o torcedor vascaíno tem, tanto é que teve protestos, mas ainda tem o que evoluir, o que melhorar ainda. Eu quero colocar 2 temas que também eu coloquei lá no blog, um para o Parrini e outro para o Paulo Martins, que é o seguinte: eu peço para o nosso diretor colocar a classificação na tela. Olha só, na zona de rebaixamento hoje nós temos o Corinthians e o Vasco. E aí eu quero abrir a seguinte discussão: Parrini, os clubes brasileiros vivem enchendo o saco do calendário do futebol brasileiro, é atropelado, é cheio de jogo, um em cima atrás do outro. Nós temos 2 lados. O Corinthians é um time que tem um calendário cheio ainda. Continua disputando a Copa do Brasil, continua disputando a Libertadores, continua o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Tá nesses 3 torneios, ok? Então o Corinthians está na zona do rebaixamento. E o Vasco, que não tem mais nada a disputar, a não ser o Campeonato Brasileiro, semanas livres,
todas as semanas do Vasco são livres, tá? Desde que foi eliminado pelo ABC da Copa do Brasil. Então nós temos um time com calendário cheio na zona do rebaixamento e um time com calendário vazio na zona do rebaixamento. Isso é para o Parrini analisar. E para o Paulo Martins, eu queria saber se ele consegue me responder por que o Dorival Júnior, que é campeão da Copa do Brasil, atual campeão da Libertadores, não está sequer na lista de cotados do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, para assumir a seleção brasileira. Mas ele estava no Flamengo, um baita elenco. Ok, agora chegou no São Paulo, está invicto, arrumou o time. Não estou falando para ele ser o técnico da seleção, não. Por que ele sequer não está na lista dos possíveis técnicos da seleção brasileira? Pergunta por parte. Pois é, o Corinthians e o Vasco são os dois lados da moeda da reclamação. Né? Eu acho que dessa vez o Corinthians tem até motivos para reclamar, embora pelo menos nesse período a gente não veja tanto dirigente, treinador e os próprios jogadores reclamarem. Acho que eles têm a consciência de que os resultados não estão sendo afetados pela correria aí do dia a dia, mas pelo desempenho deles em campo mesmo. Mas a CBF precisa ter um olhar mais sensível para esses times, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores exige muita atenção. Acho que o Campeonato Brasileiro mais ainda por ser longo, né? Você vê, o Corinthians jogou domingo contra o Flamengo, joga hoje, quarta-feira, contra o Argentino Júnior na Argentina, volta para São Paulo e já encara o Fluminense. Aí depois já tem jornada de novo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Assim, não para. Não é desculpa para maus resultados, mas acho que colabora sim. Por exemplo, a gente vê o São Paulo fez uma viagem de cerca de 15 horas até a Venezuela para encarar o Puerto Cabello ontem, né? Então, assim, Academia Puerto Cabello, que é o time que o Danilo muito gosta. Exatamente, você vê, 15 horas é um desgaste. São Paulo ganhou 2-0, mas óbvio que ali tirou um pouquinho do pé. Mas você vê, é um assunto que demanda atenção. Já o Vasco, acho que não tem nada o que reclamar. O Vasco é simplesmente um pouco de falta de eficiência, falta de ajustes, porque ter uma semana livre é tudo que os treinadores mais querem, ainda mais aqui no Brasil, né? Antes do Paulo falar, vou só mandar aqui um recadinho pro Parrini, que a gente ouviu o Parrini muito bem, só que a câmera dele tá travada, né? Pedi pra ele dar uma checadinha aí, ficou aquele esquema de correspondente internacional quando tá em ligação, ficou a imagenzinha dele bem travada e o áudio, só pra ele poder dar essa atenção aí. Pode ir lá, Paulo. Pois que tal, né? Então dá até pra ouvir realmente essas questões. Sobre essa pergunta que o Marcão fez do Dorival Júnior, né? A gente vive uma cultura muito grande do futebol brasileiro de adotar técnicos estrangeiros, né? Tem times que saem de um técnico estrangeiro para outro. A gente viu o Cruzeiro fazer isso, trocando o Pepa pelo Pesolano, melhor dizendo, pelo Pepa. A gente viu o Cuiabá voltando com o Antônio Oliveira. A gente vê a manutenção de técnicos como o Abel Ferreira, obviamente, o Abel Ferreira ganhando o que está ganhando, não é série Palmeiras nunca. E o Luiz Castro no Botafogo também são alguns desses exemplos. Mas o Dorival Júnior, ele entra, para mim, na lista de alguns treinadores que são tidos como ultrapassados no futebol brasileiro e que provou o contrário. O Danilo falava agora há pouco dessa questão que está no elenco do São Paulo, que é um elenco um pouco abaixo da questão do Flamengo, mas a gente também lembrava um pouco antes, agora nesse episódio, sobre o que ele fez no Ceará, né? Um trabalho fascinante que foi o que levou ele ao Flamengo e a ganhar o que ganhou no Flamengo, né? Que até então ele só tinha uma Copa do Brasil e uma Série B até chegar no Flamengo. Então ele é tido nessa prateleira de técnicos ditos ultrapassados, não sou eu que estou dizendo, para que fique claro, que entra Vanderlei Luxemburgo, que entra o Abel Braga e o Filipão, que são técnicos, por exemplo, que estão em questão de diretoria. O Filipão bem no Atlético Paranaense e o Abel Braga criticado no Vasco, por exemplo. Então são personalidades conhecidas, experimentadas do futebol, que poderiam servir de experiência para a CBF. A gente vê mesmo o técnico do Uruguai agora, o Marcelo Bielsa, que é um nome antigo no futebol do Rio da Prata, né? Treinou a seleção argentina no que foi tido como uma das melhores seleções da Argentina em 2002 e caiu na fase de grupos, ainda assim acreditado para o Uruguai num momento complicado. Então o Dorival Júnior poderia estar na lista, mas não está, justamente porque a tendência de mercado no momento não é essa. A gente passa agora para um jogo. Eu esperava que o Atlético Paranaense pudesse vencer, sinceramente. O Red Bull Bragantino não vem embora tenha empatado com o Palmeiras, não vem fazendo uma campanha daquelas de outros tempos.
inclusive vice-campeão da Copa Sul-Americana, contra o próprio Atlético Paranaense, né? E o Atlético Paranaense terminou perdendo para o Red Bull Bragantino por 2-0. O Atlético Paranaense, que era o time das viradas, né, Parrinho? Virando o jogo contra o Libertad, contra o Flamengo, contra o Coritiba, várias viradas em série do Atlético Paranaense, contra o Botafogo também na Copa do Brasil, e agora perde para o Red Bull Bragantino. Acho que a perna cansou um pouquinho nesse jogo, né, Parrinho? Ah, com certeza. A gente exaltou aqui a coragem, né, do Atlético Paranaense em buscar resultados, mas também ponderamos, né? Não dá para viver perigosamente assim o tempo inteiro, achando que todo jogo vai conseguir pelo menos empatar ou virar, depois de sair atrás. E o resultado está aí. O Atlético Paranaense perdeu a chance de assumir a terceira colocação, igualar em pontos com o Palmeiras, né, que tem 15. Então, assim, perdeu uma chance preciosa, mas dá para entender também porque a perna cansou, o Atlético vinha num ritmo intenso e também poupou os jogadores, né, para o jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores ontem. E perdeu de novo, derrota, 2-1. Então, assim, já dá para ligar o alerta lá na Arena da Baixada. Paulo Turra faz um excelente trabalho, mas acho que tem alguns ajustes a serem feitos, principalmente nisso de sair atrás no início das partidas. Ontem saiu na frente contra o Atlético, mas cedeu a virada, né? Tomou do próprio veneno. Então, assim, ajustes a serem feitos aí, o Paulo Turra e o Felipão, que está sempre ali ao lado dele, né? Só um pitaco rapidinho sobre claro. o Bragantino, é o que a gente falou do nosso guia, sobre o Atlético Paranaense, é o que a gente falou do nosso guia. É um furacão nas Copas e no Brasileirão é uma brisinha, né? Eles têm essa preferência. Acabou até bem a câmera aqui, eu vou até botar no Marcão para ele poder ir trocando aqui. Vai tocando aí que eu vou arrumar minha imagem aqui. Certo. Tá Marcão, certo. eu só queria falar também uma Claro. questão sobre o Atlético Paranaense, porque no episódio passado eu disse que seria um jogo mais complicado porque o Atlético Paranaense é um time acostumado a poupar no Campeonato Brasileiro antes de ter jogo por Copas, e foi isso que aconteceu, né? O Atlético é um time, vamos dizer, à moda do Renato Portaluppi, que abandona o Campeonato Brasileiro um pouco, apesar de sempre conseguir uma consistência para entrar no G6 pelo menos, e depois foca nas Copas, né? Foi o que aconteceu. Perdeu pro Atlético, que não é nenhum resultado assim mirabolante, e não sei se chega a poupar no jogo do próximo fim de semana, até porque tem uma vantagem para sustentar contra o Botafogo no Rio de Janeiro, um Botafogo que vem em grande fase. É verdade. Só um dado importante aqui, o Bragantino que não vencia desde 18 de abril, hein? Então, assim, o jogo contra o Furacão encerrou uma seca aí de um mês pro Bragantino. Impressionante. Então, para mim foi um resultado surpreendente. Eu achava que o Atlético Paranaense, pelo futebol consistente que vinha apresentando, conseguiria uma vitória contra o Red Bull Bragantino. A gente passa agora para um outro resultado, para mim, até certo ponto normal, que foi a vitória do Atlético Mineiro contra o Coritiba. Normal porque o Coritiba, cara, tá virando o saco de pancada do campeonato. Impressionante a fase do Coritiba. Eles trocaram o técnico, né? Assumiu o Antônio Carlos Zago, mas não tá dando jeito. E aí o Atlético Mineiro ganhou por 2-1. E eu chamo a atenção para esse time do Atlético Mineiro que só vem subindo, galera. Só vem subindo. Eu até coloquei lá no blog que em 2020, se eu não estou enganado, em 2021, né? Quando o Atlético Mineiro assume o Internacional do Cudê, em 2020, chegou a assumir a liderança do campeonato, ali entre a 5ª e a 10ª rodada, que foi quando o time do Internacional engrenou no Campeonato Brasileiro. E aí era o Cudê, o técnico do Internacional. O Internacional termina o primeiro turno muito bem, depois o Cudê vai embora, deixa o Internacional, por questões de divergência dentro do clube. Mas, curiosamente, o Atlético começa a engrenar nessa faixa do campeonato, aqui entre a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª rodada, e está engrenando não somente no Campeonato Brasileiro, mas também na Libertadores. Virou uma partida contra o Atlético Paranaense, um adversário dificílimo. A gente está gravando esse programa na quarta-feira, e o Atlético Mineiro venceu o Atlético Paranaense na noite de terça-feira, noite passada, pela Copa do Brasil, pela Libertadores, desculpa. Então, Paulo Martins, esse Atlético está subindo, hein? Sim, tá subindo. E a gente tá sob a expectativa do Eduardo Cudê fazer a primeira temporada completa dele no futebol brasileiro, né? Coisa que não aconteceu, porque, como você mesmo disse, ele saiu com questão de divergência para o Celta de Vigo da Espanha, quando ele deixou o Internacional no meio do caminho, na briga que poderia encerrar uma cerca de 40 anos do Internacional
campeão brasileiro, coisa que não aconteceu com o Abel Braga depois. Então, assim, o Kudê é um dos técnicos mais competentes, vou colocar aqui, do mundo. Não digo nem só da América do Sul. Basta ver os trabalhos que ele fez na Argentina sem ter tanto elenco, né? Ele pegou elencos assim que não são tão bons assim quanto o Atlético Mineiro e levou a outros patamares, né? Foi campeão argentino com o Racing, levou o Rosário Central à final da Copa Argentina, né? Um time que tinha 2, 3 jogadores de destaque, de renome à época. Ou seja, é uma equipe que do Atlético Mineiro, apesar dessa questão do Kudê não ter a temporada completa ainda, né? Chegou e foi uma das melhores aquisições que o Galo fez, né? E vale a gente citar também o trabalho do Paulinho, que é um jogador que está se dando muito bem com o Kudê e com o resto do elenco do Galo. É um time que está se acertando, que vai subir, e como o próprio Danilo disse no episódio passado do podcast, a dupla dele com o Hulk vai dar o que falar, e o Tchatcho Kudê, sem sombra de dúvida, está por trás de tudo isso. Uma pergunta para o Parrini e para o Danilo. A gente adora fazer apelido de trios e duplas de ataque. Temos a dupla PH no Atlético Mineiro? Essa é boa, hein? PH. Ou pode ser Rulinho também, né? Hulk Paulinho. Rulinho ficou ruim. Mas a fase do Paulinho é muito boa, né? Assim, você vê que alguns clubes sofrem com tanta dependência, né? A gente brincava há uns anos na seleção brasileira, né? Existe a Neymar dependência, no Corinthians tem a dependência do Renato Augusto, que ainda tá fora por lesão. Tinha uma época que também no Atlético Mineiro existia essa dependência do Hulk. Agora não, agora existe um equilíbrio, né? A gente vê um Hulk avassalador no Campeonato Brasileiro e o Paulinho fazendo muito bem nas Copas, né? Sobretudo na Libertadores. Então, assim, existe um equilíbrio muito bom. O Atlético Mineiro tá dando liga agora. Esse time do Atlético Mineiro é muito bom, né, cara? Eu gosto muito do Paulinho. Muito, muito, muito mesmo. É um jogador que, pra mim, ele entrega muito mais do que a parte técnica em campo. Ele é um cara que briga, que tá sempre lutando muito pela bola, pelas jogadas. Ele tá fazendo muito gol em Copa também. É outra coisa que vem me chamando a atenção. Às vezes ele não tá tão decisivo do Brasileirão, tá ficando isso a cargo do Hulk, mas nas Copas ele tá conseguindo ser importante, tá conseguindo ser decisivo. E o Hulk é um cara que tá entregando muita coisa desde 2021, né? Desde que ele chegou no Atlético Mineiro. É um jogador também que tem muita qualidade, um cara muito completo, e essa dupla, como várias outras do Brasileirão, tem muito a entregar aqui também. Eu quero deixar um convite para você. Eu escrevi um post sobre o Paulinho lá no blog, Drible de Corpo, falando que o Paulinho é muito mais que futebol. O Paulinho é um cara que foi vítima de preconceito devido à religião dele. Ele professa o candomblé, ele luta muito contra a discriminação das religiões de matriz africana, mas ele não briga somente por ele. Ele teve um gesto na partida contra o Atlético Paranaense, a vitória. Ele fez os 2 gols, é o artilheiro da Libertadores. Teve um gesto belíssimo em defesa do Vinícius Júnior, que é um tema que a gente vai abordar no fim do programa. Então vale demais prestar atenção no Paulinho, nas questões, no engajamento dele, com questões que muitos jogadores hoje em dia fogem, não querem se posicionar. O Paulinho é um exemplo nessa questão do posicionamento no futebol, tá? A gente vai falar também agora sobre América Mineiro e Fortaleza. Esse jogo é daquelas partidas que explicam a maluquice que é o Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza, cara, até um tempo desse, estava no G4 do Campeonato Brasileiro. Acho que chegou ali, o pico foi a vice-liderança, se eu não estou enganado. E agora é um time que vem em queda livre. Não sei se devido ao cansaço, não sei se devido ao estresse causado pela não inclusão na fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza foi reprovado na fase eliminatória. Não sei também se está pesando um certo desânimo por não ter disputado a final da Copa do Nordeste. O Ceará foi campeão contra o Sport. Alguma coisa acontece com o Fortaleza nas últimas rodadas que levaram o Fortaleza a perder para o América Mineiro, que até então não tinha vitória nenhuma, e do nada ganhou do Internacional na Copa do Brasil e agora ganhou do Fortaleza. Então esse jogo explica um pouquinho dessa maluquice que é o Campeonato Brasileiro. É uma maluquice mesmo, total. Eu joguei para mim esse jogo América e Fortaleza para comentar aí sobre o time do Kudê.
E eu vou passar agora para o Danilo Queiroz, falando sobre o clássico paulista da rodada, Santos 0, Palmeiras 0. Cara, assisti esse jogo com a minha filha. Que jogo chato, que jogo xarope. Nem ela tava aguentando. Mas foi ruim, cara. Foi bem sonolento, né? Muito abaixo do que o Palmeiras costuma entregar no Campeonato Brasileiro. A gente sempre fala que o Palmeiras é um time muito intenso, é um time que está sempre jogando de forma vertical. O Santos também vem evoluindo. Mas eu também fiquei decepcionado com esse clássico. Estava esperando muito mais, não só do Palmeiras, mas também do Santos. Eu não sei nem se a palavra certa é que foram dois times cautelosos, né? Porque a gente está muito no início do campeonato, ele não tem isso de ficar negociando o resultado para tentar escapar de uma zona de rebaixamento ou para tentar não sair do G4. Mas eu também esperava mais desse jogo. O Palmeiras ficou devendo, para mim, mais do que o Santos, né? O Santos é um time que ainda tem as limitações, que ainda está evoluindo no comando do Odair Hellmann. O Palmeiras já é um time bem mais encorpado, né? Tava com boa parte dos titulares à disposição nesse jogo, precisava ganhar, porque o Botafogo jogou antes, né? O Palmeiras entrou em campo já sabendo da necessidade de ganhar para o Botafogo não disparar na tabela do Brasileiro. O Santos, para mim, foi dentro do esperado. É um time que está conseguindo fazer um campeonato ok, dentro das expectativas dele, né? Está aqui na 9ª colocação de momento, ainda tem... Na rodada antes desse empate, estava até um pouquinho mais acima, né? Acabou caindo um pouquinho o time do Santos. É aquilo, né? A gente sempre espera muito de um clássico paulista, sempre espera muito de um jogo que envolve o Palmeiras, e esse aí a gente não tem realmente nem muito o que falar, né? Ficou devendo bastante. Fala, Paulo. Também tem a questão da longevidade dos elencos, né? O Santos está preocupado aí com a Sul-Americana, né? Tá um grupo difícil, tem que virar a situação para poder passar em primeiro e evitar o play-in. E o Palmeiras, por outro lado, se preocupa com a zaga, né? O Murilo há pouco se machucou com o ombro e é um desfalque de momento. E durante o jogo o Gustavo Gomes também saiu machucado. É dúvida para o jogo de logo mais contra o Cerro Porteño. Logo mais para a hora que a gente está gravando agora, no jogo assim às 7 horas da noite desta quarta-feira. Então o time do Palmeiras também preocupado com o elenco, né? Não tão preocupado com o elenco que o Abel Ferreira nem foi a Santos, até porque ele estava suspenso, apesar da piada. Um time ali preocupado com a questão do elenco e do cansaço, né? O time do Palmeiras, tanto que o time do Santos, que acho que inclusive se portou bem contra o Palmeiras. Fala, Parrini. Foi um jogo morno, 0-0, mas valeu, acho que muito pro Santos, né? Não perder para o Palmeiras em casa valeu demais, e também mostra um pouquinho da evolução que o Danilo citou, né? Agora o Odair Hellmann chegou a 4 jogos sem derrota, são 2 vitórias, 2 empates e 4 jogos sem sofrer gols, né? Para um time que estava cotado a rebaixamento no estadual, cotado no rebaixamento antes do início do Campeonato Brasileiro, agora já tem um alívio, né? É verdade. Eu quero chamar a atenção para o seguinte, tá? A galera que não cedeu o jogador para a seleção Mundial Sub-20, Atlético Paranaense, por exemplo, não quis ceder o Vitor Roque. Palmeiras também não cedeu alguém, né, o Paulo Martins? Poderia ter cedido alguém para a seleção Sub-20. Acho que o Luiz Guilherme não foi, é isso? O Luiz Guilherme, o volante do Palmeiras, foi um dos jogadores que acabou não indo. Uma peça interessante para a rodagem, não é nem um jogador tão utilizado pelo Abel. Teve probleminha ali com o contato do Paulo Martins. Mas são dois tipos. Eu quero só chamar a atenção para a brincadeira aqui, para a maldição do Ramon Menezes, hein? Quem não cedeu o jogador para ele, Atlético Paranaense perdeu, Palmeiras empatou. Eu vou fazer um levantamento aqui com os outros. Lógico, apenas uma brincadeira, os clubes têm todo o direito de reivindicar que o jogador não seja convocado, mas a verdade é que alguns times aí que não quiseram ceder passaram pela maldição do Ramon Menezes. Enquanto o Paulo Martins já está de volta? Tá, quando ele voltar, ele conclui o raciocínio dele. A gente vai falar agora com o Parrini. O Parrini estava fazendo o fechamento do caderno de esportes do Correio Brasiliense no fim de semana, e nada melhor do que ele para prestar atenção em um dos principais jogos do fim de semana. Foi Flamengo e Corinthians, Parrini. Não faltou emoção, né? Acho que os milhões aí, mais de 70 milhões flamenguistas e corintianos ficaram com o coração ali quase saindo pela boca naquela reta final de jogo, né? Foi um jogo que o Corinthians jogou melhor do que vinha jogando,
né, no comando do Vanderlei Luxemburgo. O Flamengo foi bem, mas fica aquela sensação de que sempre dá para fazer melhor pelo time que tem. Falta finalizar melhor. O Flamengo tem muito a bola, se eu não me engano, foi 65% de posse de bola o jogo, um número bastante expressivo, mas faltou finalizar. O Corinthians finalizou mais. Então, assim, mas dá para acreditar tudo isso na conta um pouquinho do azar que o Flamengo teve, né? Perdeu o Everton Ribeiro mais cedo, perdeu o Arrascaeta no aquecimento. Aí você já vê o setor criativo ruim, né? Ou seja, aí o São Paulo tem que lidar ali com mudanças de última hora e isso prejudica muito. Eu acho que fica um saldo positivo para o Flamengo, que o Flamengo tá se mostrando um time mais sólido, tá errando menos, mas eu acho que fica a preocupação lá atrás. A gente vê um Santos ainda muito seguro, um Santos com imensa dificuldade para sair com a bola, e isso chama o rival, né? O Corinthians, que não é um time letal, que não é um time tão criativo, chegou, assustou, mas eu acho que são caminhos, são nuances bem diferentes, né? Um Flamengo em evolução e o Corinthians, assim, que ainda não dá para saber projetar se vai sair dessa zona de desconforto, pelo menos por enquanto. Eu tenho uma observação tanto sobre o Corinthians e o Flamengo, e eu coloco para debate aí com o Paulo e o Danilo. O time do Corinthians, não sei se eu estou enxergando demais, mas eu estou achando que o Luxemburgo está preparando o time de trás para frente. Eu já consigo ver um Corinthians minimamente organizado na defesa, mostrou isso contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo. Ah, mas perdeu, sim, perdeu, mas parece que ele está arrumando ali aquele setor. O ataque, o Yuri Alberto e o Roger Guedes ainda precisam colocar o pé na forma, sim. Mas eu acho que o pulo do gato, digamos assim, do Corinthians vai ser a volta do Renato Augusto. O Vanderlei Luxemburgo, se você pegar os trabalhos dele, ele sempre teve um meia, um cara construtor, que era o responsável por ligar o meio de campo com o ataque, sempre com maestria. E aí eu vou lembrar pelo menos de dois nomes aqui: o Ricardinho no Corinthians, o Ricardinho no próprio Santos, o Ricardinho no Corinthians de 98, o Ricardinho depois em 2004, quando o Luxemburgo é campeão com o Santos, ele fazia essa função, e o Alex, cara, naquele timaço do Cruzeiro de 2003. Eu tenho pra mim que, Marcão, mas você tá dizendo que o Corinthians vai brigar pelo título? Não, cara, eu não tô dizendo nada disso, tô analisando o que, tentando entrar na cabeça do Luxemburgo, o que ele tá pensando pra esse time. Então eu acho que tem uma defesa ali. Tem um Paulinho de primeiro volante, que eu não sei se em jogos grandes, mais pesados até do que jogo contra o Flamengo, porque o Flamengo ainda não é esse time pesado, mas, por exemplo, o time do Palmeiras é avassalador na velocidade. Em cima de um primeiro volante, o cara sofre. Então eu não sei se o Paulinho vai aguentar jogar sempre de primeiro volante, mas eu vejo ali, quando você começa a enxergar o Renato Augusto sendo o cara que vai fazer esse time andar ao longo da temporada. Sobre o Flamengo, ao longo do restante da temporada, né? Sobre o Flamengo, sabe aquele seu amigo que não para quieto o tempo inteiro, aquele cara ansioso, balança o pé, fica com a mão o tempo inteiro, sabe? E você fala, cara, quieta aí, bicho, aguenta um pouco. O Sampaoli me parece um pouco disso. Eu até publiquei isso lá no blog, no Twitter também. O Sampaoli, eu acho ele um baita técnico, mas em alguns momentos parece que aquela ansiedade, aquele jeito dele de anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá, isso contagia os times dele. Cara, eu lembro da Argentina de 2018, a Argentina tinha um baita elenco. Mas essa ansiedade excessiva do Sampaoli, ele se anda pra lá, anda pra cá, o time começa a ser o espelho do técnico. E o Flamengo está sendo um pouco disso. Enquanto o Jorge Sampaoli anda para lá e para cá, o Flamengo circula a bola para lá e para cá, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para trás, para o Santos. E o time não é contundente, que é o que o Sampaoli sempre exige. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre essas duas observações em relação ao Corinthians. Parece um time cada vez mais em formação, e sobre o Flamengo, um pouco ansioso nas partidas. Aproveitar para falar sobre o Flamengo. Eu tive essa impressão, sim, óbvio, né? Todo mundo viu que o Flamengo fica rodando demais a bola, toca para um lado, toca para o outro. Mas eu achei o Flamengo um time um pouco preguiçoso ainda. Pelo menos nesse jogo contra o Corinthians, né? Que o Flamengo tá assim, no jogo contra o Fluminense vai muito bem, aí no outro jogo vai lá e dá uma queda. Hoje pode ir muito bem na Libertadores, aí no fim de semana dá uma queda. O Flamengo ele não tá conseguindo manter essa contundência aí que o São Paulo tanto fala. O Flamengo é um time assim, pegou um Corinthians que estava jogando bem na defesa, né? Um time que estava realmente bem focado em não tomar gols, mas o Flamengo é assim. Foi até o que eu brinquei ontem na redação. A bola tá comigo, o Marcão tá aqui vou até botar aqui a imagem, o Marcão tá aqui na esquerda, eu vou tocar pro Marcão. Só que em vez de dar o toque de primeira,
eu dou aquela penteada na bola. Aí o Parrinho tá aqui embaixo, vai lá, já tá ligado que o Marcão vai receber a bola e o passe vai no passe mais óbvio. O Flamengo tá jogando assim, tá um time que ainda tá muito preguiçoso, né? Aqueles toques de primeira, naquela definição mais rápida, e isso fez muita diferença no jogo contra o Corinthians. O Corinthians jogou bem fechadinho, jogou um time realmente bem focado na defesa, mas essa falta de intensidade do Flamengo, essa contundência de às vezes tocar a bola mais rápido, fez muita diferença para o placar ser 1-0, aquele que para mim foi um jogo bem sonolento, bem difícil de assistir. É verdade. E o Luiz Roberto colocando pilha no jogo o tempo inteiro ali na narração. Você tem razão. Com certeza, com certeza. E só queria deixar uma observação, Marcão. Você falou do elenco da Argentina de 2018, que era um grande elenco. O meio-campo com Biglia e Banega é complicado de defender, só para discordar um pouquinho. Mas sobre o Corinthians, eu concordo que tá tomando mais uma cara do Vanderlei Luxemburgo, né? O Vanderlei Luxemburgo é um cara que gosta de aplicar ali, né, a filosofia dele, é um cara que gosta de disciplina, é o cara que gosta de deixar muito claro para os seus jogadores o que eles querem. Só que aí eu entro em um ponto que o time do Corinthians, claro, como a gente mesmo disse, parece que não vai brigar pelo título brasileiro. Seria uma ocasião muito complicada. Mas em contrapartida, é um time que aparenta muita complicação na hora de jogar, na questão da fluidez, da velocidade. Os próprios corintianos reclamam muito, que é um elenco muito velho, que é um elenco que precisa de reformulação. Você tem jogadores como o Renato Augusto, que além da parte física, que é um problema que já acarretou durante boa parte da carreira, também temos jogadores como o Paulinho, temos o Gil, o Cássio, que não vai ser goleiro do Corinthians para sempre, o Fagner, ou seja, e o próprio Vanderlei Luxemburgo até tentou trazer alguns outros jogadores da base, só que a diferença na hora da experiência, na hora do nível técnico, na hora de jogar contra o Flamengo no Maracanã, é uma outra coisa, né? Então o time do Corinthians, acho que tende a ir no mercado nessa janela do meio do ano, mesmo com a situação financeira sem ser das mais maravilhosas, para trazer algumas outras peças, né? Isso é porque ainda caiu num limbo complicado na Copa do Brasil e tem uma situação também desagradável na Libertadores. Verdade. Quando eu falava da Argentina, eu falava do elenco. O time realmente era o time da Argentina mesmo na Copa do Mundo era desastroso. E o Sampaoli, cara, deixava 2 centroavantes no banco, pelo menos no jogo contra a França. Ele não começa com o Higuaín, nem começa com o Agüero, e o pai do Higuaín fica um arara. A gente estava lá na Copa da Rússia em 2018. A Argentina vai enfrentar a França e ele soltou os marimbondos para cima cuspiu marimbondos para cima do Sampaoli. Como é que o cara tem 2 centroavantes, 2 dos melhores centroavantes do mundo, e realmente na época eram, embora o Higuaín tenha desperdiçado um caminhão de gols em finais, a Argentina poderia ter conquistado títulos, inclusive a final contra a Alemanha, mas eram realmente 2 baitas centroavantes, e o Sampaoli começa a partida contra a França, se eu não me engano, com o Pavon no time. Pavon, esse que está no Atlético Mineiro. Isso, ele acaba repetindo o time que ganhou da Nigéria no jogo da classificação no grupo que empata com a Islândia, velho. É uma coisa realmente complicada, mas aquele time da Argentina é um elenco diferente, né? A Argentina de 2018 pro Flamengo de hoje, eu acho que faria um jogo tenebroso. Só para encerrar essa questão do Flamengo e Corinthians, é só para a torcida do Flamengo entender quem é o Sampaoli. Não se surpreenda, tá, com o que ele faz. Às vezes tem essas maluquices. Eu vou deixar Higuaín e Agüero no banco para jogar com o Pavon de titular, tá? Tem disso. Paulo Martins, você que até tomou chimarrão lá no nosso último podcast, quando falava de Grêmio e Corinthians, e de Grêmio Internacional, obviamente, Grenal 439, se eu não estou enganado, e aí o Grêmio ganhou do Internacional por 3-1 na Arena. É um time que mostra um futebol complicado às vezes, né? O Grêmio não vinha numa boa fase, o Inter pior. O Inter jogou melhor em alguns momentos do jogo, mas perdeu, né? E vem muito aquela coisa do clássico, né? No gol do Villaçante, o Internacional perde 3 divididas de bola. É uma coisa que a gente pega muito do momento, né? O time do Mano Menezes de 2023 não é nem sombra do time de 2022. São coisas completamente opostas. São times que não têm coragem de propor. Tentou fazer um pouco disso no Grenal, mas já quando estava 1-0 ali, com um gol inclusive cedo do Luiz Soares, mais um golaço, 2 jogos seguidos metendo golaços aí, o atacante uruguaio do Grêmio veio para isso, afinal de contas. Mas um Grêmio que mais uma vez soube fazer o papel da casa, né? Com aquele futebol do Renato mantendo aquela mesma fórmula, né? Se dá, se não dá, a gente vai ver o que consegue aqui. Mas ainda assim, foi o suficiente. O que muito me surpreende, Marcão,
é o time do Internacional, tá ali perto da zona de rebaixamento, é o 14º colocado, e não ter demitido o Mano Menezes. Não tô aqui dizendo que é para ele ser demitido, essa coisa toda, isso é uma decisão do Internacional. Tá sendo criticado ele, o Mano Menezes, o presidente Alexandre Barcelos, o time dentro de campo, ou seja, o Internacional vive uma bagunça, acho que semelhante a 2016, o ano do rebaixamento, né? Um time que tinha uma promissão para fazer mais no Campeonato Brasileiro e acabou não fazendo. E com essa derrota no Grenal, muito me surpreende que as mudanças tenham sido no departamento de futebol e não no Mano Menezes. Acho que é a notícia da semana, pelo menos no futebol brasileiro, essa manutenção do Mano Menezes. Não sei se vai aguentar até quanto, porque aí já tem uma situação, inclusive até parecida com o Corinthians, de um grupo que o próprio Inter se complicou na Libertadores e também na Copa do Brasil com um resultado inacreditável. Tudo bem que Atlético e América não são os mesmos adversários, não são as mesmas forças, mas o resultado e a forma que o Inter veio jogando, ter deixado o América fazer o que faz, vai ter uma missão muito complicada no Beira-Rio, assim como vai ter nos jogos finais da Libertadores. O Vitor Parrini quer falar aí sobre o Grenal. O Paulo falou do Mano Menezes, né, as mudanças aí. Eu acho que a diretoria do Inter acertou, né, porque acho que o problema, claro, passa pelo treinador, só que precisa olhar quem que a gente tem para repor, para trazer no cargo, né? O Corinthians enfrentou o drama recente, né? Trouxe o Cuca, demitiu o Cuca diante da pressão e aí foi atrás, tentou o Roger Machado, viu que a torcida não compraria e optou pelo Vanderlei Luxemburgo, que ainda assim não agrada totalmente os alvinegros, né? Então, assim, fica a lição para a diretoria do Inter pensar, pô, a gente demite o Mano, que é um cara que a gente conhece, que já nos levou à vice-liderança recentemente do Campeonato Brasileiro, que nos colocou em briga de Libertadores, vamos trazer quem? Né? Pelo menos em nomes nacionais, eu acho que não tem ninguém na pauta do Internacional. Roger Machado, que é o cara que está no mercado, que a gente já conhece, com certeza não pularia o muro, né? Pela história que ele tem com o Grêmio. Então, assim, fica o aprendizado aí, né? Com os dramas do Corinthians. O Internacional também, ele tá com um calendário muito ferrado, né? Muito insano, é muito jogo atrás de jogo. Vai demitir o Mano agora e vai fazer o que depois, né? É verdade. Paulo? O Inter estava pensando em demiti-lo depois do Grenal, né? Tanto que a preocupação depois da atuação desastrosa contra a América foi, vamos manter o Mano Menezes até o Grenal. E depois na segunda-feira, caso perdesse contra o Grêmio, que foi o que aconteceu, demitiria ele. Acabou que não foi o que aconteceu, né? E o Parrini tem razão em falar nesse pouco mercado interno, isso é verdade. Mas aí eu lembro de um nome que eu acabei de falar e que estava morando em Porto Alegre até assistir a seleção do Uruguai, o Marcelo Bielsa. Foi um técnico cogitado no Santos que vive uma crise financeira. O Internacional não vive uma crise financeira e podia contratar o Bielsa, né? Tinha jogadores e inclusive se ele quisesse até desembolsar um pouco mais, coisa que o Corinthians fez recentemente com o Vitor Pereira, podia tentar ir atrás do Marcelo Gallardo. É um mercado maior que o da Argentina. Lembrar que o Gallardo ainda não tem uma equipe desde que saiu do River Plate, ainda está disponível no mercado. Então, assim, técnico brasileiro realmente não ia ter, mas opção no mercado, se procurar bem, acho. Eu acho que o exemplo do Abel Ferreira diz muito sobre isso. Antes de rolar a bola para o Danilo, a gente falar sobre o último dos 10 jogos da rodada, eu quero encerrar essa discussão do Grenal, esse debate do Grenal, com duas observações. Eu tenho minhas dúvidas se o Roger Machado não trabalharia no Internacional. Vou citar pelo menos dois nomes aqui. O Mano Menezes trabalhou dos dois lados, né? Rompeu com isso. Foi vice-campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2007. Levou o Grêmio ao título naquela Batalha dos Aflitos lá. Mas também agora trabalha no Inter. Já tinha trabalhado anteriormente até nas divisões de base. O Tite, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio em 2001, também trabalhou no Internacional. Então tem minhas dúvidas lá se o Roger Machado se comportaria como Renato Gaúcho, né? Que Renato Gaúcho já disse que não passa lá nem na frente do Beira-Rio para ser treinador do Internacional. Mas o Roger Machado, eu ainda tenho as minhas dúvidas. Uma outra observação para mim, esse Grenal, até escrevi sobre isso também lá no blog, marcou a diferença entre um time que investiu pesado para ter Luís Soares, autor de um golaço, de um passe sensacional para o gol do Bitelo. Então esse clássico marca a diferença entre quem investiu em Luís Soares e quem escolheu contratar Luiz Adriano, que nem no timaço do Palmeiras conseguiu se firmar.
né? Ele Tanto foi, que depois que o Luiz ele foi Adriano importante sai, para uma Libertadores, mas também não foi ídolo. Não dá pra É. dizer que o Luiz Adriano foi ídolo no Palmeiras. Muito mas igual longe disso, né? Ele no foi brigar com a Internacional. torcida. Saiu brigado com a torcida. depois que o Luiz Adriano sai, começa aquele debate, precisa de um 9, precisa de um 9, precisa de um 9, e até sem 9, o Abel Ferreira conseguiu se virar no restante da temporada, o Rony fazendo essa função, às vezes o próprio Gustavo Scarpa jogando de falso 9, Rafael Veiga. É impressionante também, isso é tema para um outro podcast. Até o Abel Ferreira, na verdade, merece um podcast inteiro, né? Porque o que ele faz ali no Palmeiras, as reinvenções dele no time do Palmeiras, o cara acabou de perder Danilo, acabou de perder Gustavo Scarpa, e o Palmeiras continua mega competitivo. Porque, até pouco tempo, um dos símbolos desse time era o Daverson, Danilo. Daverson era o símbolo do Palmeiras até pouco tempo, autor do gol do título do Palmeiras contra o Flamengo na Libertadores. E o Daverson foi o protagonista da vitória do Cuiabá contra o Cruzeiro, né? É o Deivinho, né? Ele é uma figura. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele numa época que eu fiz assessoria para ele. Cara, ele é muito gente boa. Ele é um cara que realmente você vê que ele é realmente aquilo ali, não é um personagem. E ele jogou bem contra o Cruzeiro. A gente, jornalista, tem mania às vezes de puxar pela derrota do time grande, né? O Cruzeiro perdeu pro Cuiabá, mas realmente foi o Cuiabá que ganhou do Cruzeiro nesse jogo aí, porque o Cuiabá conseguiu manter o Cruzeiro sob controle durante boa parte do jogo. Fez 1-0 num belo gol do Daverson de cabeça, né? Que ele conseguiu antecipar a marcação para poder colocar a bola na rede do Rafael Cabral. E assim, o Cruzeiro é um time que também tá vindo da Série B, né? Que ainda tá óbvio que vai ter altos e baixos. O Cruzeiro ainda está em quinto na classificação geral, tinha a oportunidade de ficar no G4, né? Mas é bom também, às vezes, esse resultado para dar uma freadinha nessa empolgação aí, né? O time está jogando bem, o time que está conseguindo resultados, está conseguindo performar bem no Campeonato Brasileiro, mas às vezes perder para o time que está na zona de rebaixamento dá um baque grande, mas o Cuiabá jogou bem. O Cuiabá é um desses times que a gente fala direto que tem a semana inteira para treinar, né? É até curioso, porque esses times que tem a semana inteira para treinar são os que estão lá embaixo na tabela. O Cuiabá, o Vasco, tá todo mundo dando essa patinada grande, mas nesse jogo em questão, o Cuiabá conseguiu a segunda vitória no campeonato, as duas em Minas Gerais, as duas fora de casa, ainda não ganhou em casa o time do Cuiabá, né? Essa informação até fala muito sobre o que é esse time, mas nesse jogo contra o Cruzeiro performou bem, entregou bem, conseguiu 3 pontos de uma maneira bem consistente e até certa forma impositiva diante do Cruzeiro, que tem um elenco não perfeito, mas melhor do que o do Cuiabá. Só queria falar do Daverson. Ele é tão figura, né, como o próprio Danilo disse, que até a audiência do STJ dele faz deitado na cama dele. Aquele ali diz muito sobre o futebol brasileiro, cara. Que bagunça, cara, que desordem, enfim. Mas falar sobre a oitava rodada, a gente vai aproveitar para falar projetar, né, a oitava rodada do Campeonato Brasileiro, mas eu quero deixar você com um aperitivo. No sábado vai ter Atlético Paranaense e Grêmio, já foi final, foi semifinal de Copa do Brasil, Fortaleza e Vasco, Flamengo e Cruzeiro. A gente estava falando até pouco agorinha sobre o Cruzeiro, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã no sábado. Também no sábado ainda, Cuiabá e Curitiba, São Paulo e Goiás. E aí no domingão, um jogo aí para a fiel torcida preparar o coração. Corinthians e Fluminense, na Neoquímica Arena. Internacional e Bahia, final do Campeonato Brasileiro de 1988, no tempo em que havia final. Red Bull Bragantino e Santos. Olha que jogaço, galera. Esse aqui eu não vou perder. E recomendo a você que não perca também. Atlético Mineiro e Palmeiras, às 18h30 do domingão. E tem o Botafogo defendendo a liderança contra o América Mineiro. Mas o América tá fácil, o Botafogo vai terminar na liderança. O América Mineiro já ganhou uma. Ganhou no fim de semana do Fortaleza. A gente segue a Série A e passa agora, vai descer o elevador lá para a profundeza do futebol brasileiro, que é a Série D do Campeonato Brasileiro, e eu peço ao Danilo para falar sobre o que rolou no fim de semana com Ceilândia e Brasiliense. Gente, o Brasiliense perdeu para o Interporto. O Interporto da denúncia, né? O Interporto da denúncia, que tomou 8 do Iporá.
cheio de suposta manipulação, né? A gente não vai falar que foi um jogo manipulado. Tem que ter cuidado. No Correio Brasiliense a gente fez uma matéria, né? O Danilo vai falar aí sobre a matéria. A gente fez uma matéria, né, alertando sobre o jogo do Iporá contra o Interporto, que a diretoria do Interporto identificou algumas questões. O tema nem identificou, né? Ela suspeitou de manipulação de resultado nesse jogo, né, até pela dinâmica da partida, por alguns gols. Quem tá vendo aqui, a gente não vai ter os gols aqui para mostrar agora, mas eu recomendo lá o Twitter do Última Divisão, que lá eles fazem a cobertura desse futebol alternativo, tem os lances lá, tem uns realmente que chamam a atenção mesmo. A diretoria foi na delegacia, fez boletim de ocorrência, o Paulo falou com gente de lá, né, depois eu vou até deixar o espaço para ele poder dar essa pincelada certinha, mas assim, conseguiu ganhar do Brasiliense, né? O Brasiliense é um time que a gente sabe que normalmente vai muito bem na fase de grupos da Série D e acaba patinando no mata-mata. Dessa vez está sendo diferente. Começou ganhando, depois empatou dentro de casa com a Nápoles, né, que é um time forte, mas saiu perdendo de 2-0, conseguiu buscar. E agora contra o Interporto perdeu com um golzinho de pênalti, teve um pênalti a favor também para poder tentar um resultado melhor, não conseguiu. Perdeu, já está em quarto ali, já tem time atrás dele dando luz alta para passar e entrar no G4. Ceilândia é impecável. Ceilândia, mais uma vez, é o que a gente fala. Ceilândia jogou em casa, pegou um time fraco, pegou o Real Ariquemes, não tomou conhecimento. Paulo também, eu vi que ele estava fazendo esse jogo lá pelo Esportes Brasília, ele vai poder dar uns detalhes a mais. Mas o Ceilândia ganhou bem, aplicou os 3-0, tá líder, tá bem. Esse início é importante para o Ceilândia, às vezes dá até uma empolgada, né? Que é um time que começou a Série D sem a gente saber muito sobre o elenco, mas o Adelson, mais uma vez, está conseguindo comandar muito bem o Ceilândia, tá entregando resultado, tá líder junto com o União Rondonópolis ali. É importante começar somando pontos nessa Série D. Vai lá, Paulo. Sim, é verdade sobre essas questões do Ceilândia, né? E eu acho que fica interessante pro Ceilândia tentar brincar de sonhar mais uma vez, né? Porque ano passado a gente viu o time do Gato Preto batendo o Avaí, Londrina pela Copa do Brasil, né? Times de divisões altas, e nesse ano cabe agora, né? É um time que começa muito bem, né? A gente lembra a decepção que foi esse time do Ceilândia ter ficado na fase de grupos da Série D do ano passado, tendo jogado bem na Copa do Brasil e ter jogado mal. Lembrando que depois da primeira fase da Série D vem um mata-mata, e contra equipes ali que vão ter a mesma vontade que você para subir. A Série D é vamos dizer assim, até com o perdão do termo, né, um dos infernos futebolísticos maiores que existe na história do esporte. E o time do Brasiliense vem sofrendo disso, aliás, acho que na temporada toda, né, porque é uma equipe que sofreu para chegar no mata-mata do Candangão e perdeu para esse time do Interporto, que veio com suspeita. Vale lembrar que o time do Interporto mudou o técnico e algumas peças, né, durante a semana entre a derrota para o Iporá no Francisco Ferreira e a vitória lá em Porto Nacional no General Sampaio para o Brasiliense. Tiveram algumas mudanças, inclusive esse boletim de ocorrência feito pela diretoria do Interporto, que, de acordo com a diretoria executiva do Interporto, é para salvaguardar a instituição no caso que apareça alguma coisa. Se algum jogador do Interporto aparecer, o time não tem nada a ver, pelo menos foi o que foi dito lá na diretoria do time de Porto Nacional. Então, e aí chega e abafa, vamos colocar essa crise, ganhando do Brasiliense, que todo ano é tido como equipe favorita a subir para a Série C, né? O Brasiliense e o Ceilândia vivem destinos opostos, diferentes do que a gente pensava, né? Que foram times que tiveram destinos diferentes no Candangão. O Brasiliense chegou até a final do Brasil, enquanto o Ceilândia ficou na primeira fase e de forma até precoce, porque foi vice-campeão 2 anos seguidos anteriormente. E nesse começo de Série D, o Ceilândia começa bem e o Brasiliense mal. É uma lógica inversa dentro do que a gente tem visto nos últimos tempos em ambas equipes. Enquanto o futebol masculino do Distrito Federal briga há 10 anos, Danilo fez até uma matéria sobre isso, cara, na apresentação da série do futebol do Distrito Federal, briga há 10 anos para subir para a Série C, né? Série C. O Mané Garrincha fez 10 anos agora. Estádio Mané Garrincha fez 10 anos. Inauguração 18 de maio de 2013, na final do Candangão entre Brasília e Brasiliense. O Brasiliense foi campeão. Mané Garrincha fez 10 anos, o estádio que foi construído para catapultar o futebol do Distrito Federal, desenvolver o futebol do Distrito Federal, ajudaria, o legado ajudaria o futebol do Distrito Federal. Pois é. 2 times brigam para subir para a Série C. Desde lá dos primórdios do novo Mané Garrincha, o futebol candango só tem time na 4ª divisão, a última. Mas no futebol feminino,
a gente continua tendo um representante, o Real Brasília, Parrini, que no fim de semana saiu da zona do rebaixamento e está a 4 pontos da zona de classificação para as quartas de final. O Campeonato Brasileiro Feminino que voltou à normalidade. Corinthians é o líder. Se o Corinthians vai mal no masculino, na zona do rebaixamento, lidera no feminino, sempre favorito a tudo que disputa. Parrini. O Corinthians é aquele time de chegada, né? Como nós falamos em um dos episódios anteriores aí. É assim como o Palmeiras no masculino, né? Depois que chega, fica difícil de tirar, fica difícil de desbancar ali do topo. O Real Brasília respirou, né? Tava ali flertando com a zona do rebaixamento, ganhou o Grêmio, assim, na base do abafa. Gol nos acréscimos aos 51 minutos da Marcela Guedes, atacante. Gol importante que deu ao Real Brasília a 11ª colocação. Encurtou, né, a distância pro Cruzeiro agora, que é de 4 pontos. O Real Brasília vai encarar o Cruzeiro ainda nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o foco da equipe precisa ser em mais realmente se distanciar da zona do rebaixamento, porque ainda vive de inconstâncias. Então o Real Brasília não pode pensar em dar um passo maior do que a própria perna, né? Então acredito que o objetivo da equipe é realmente fugir, somar pontos contra o rebaixamento para, se no final ali, naquele sprint, rodada final, as 2 últimas, tentar abocanhar essa vaga aí no 8º lugar. Lembrando que encara o Cruzeiro, mas também ainda tem compromisso complicado contra o São Paulo, lá em Cotia. Então, assim, não dá para ficar naquele clima de oba-oba. É um momento de realmente escapar da degola. O Danilo observou bem em um outro podcast, né? O Real Brasília marcou toca, cara. Ficou esperando para contratar técnico, perdeu tempo demais ali naquela transição, enquanto negociava e aguardava a técnica Camila, vir lá dos Emirados Árabes. Uma pena, talvez aquele trecho do campeonato ali tenha custado caro ao time do Real Brasília. Para terminar, meus amigos, a gente tem que falar desse episódio lamentável que aconteceu com o Vinícius Júnior no estádio Mestalla, na derrota do Real Madrid para o Valência por 1-0. Eu vou deixar os meus colegas falarem, eu vou só convidar vocês mais uma vez a clicarem lá no blog Drible de Corpo. Eu tive a honra de fazer uma entrevista com o Marcos Senna. Para quem não lembra, o Marcos Senna é um jogador que passou pelo Corinthians, vou citar o clube maior que ele defendeu aqui do futebol brasileiro. O Marcos Senna vestiu a camisa do Corinthians, fez parte daquele vídeo real sensacional da Champions League 6, que tinha o Riquelme como grande nome, alcançou as semifinais contra o Arsenal, e por muito pouco não decidiu a Liga dos Campeões de 2006 contra o Barcelona do Ronaldinho Gaúcho. E o Marcos Senna, ele é um jogador negro, tão amado pelo futebol espanhol, pela torcida do Vídea Real. Hoje ele é diretor de Relações Internacionais do Vídea Real. E ele se naturalizou espanhol, vestiu a camisa da Fúria. Os espanhóis costumam dizer que a Fúria era, antes de ser campeão, era a Fúria, depois ela Roja, né? E o Marcos Senna disputou a Eurocopa de 2008 pela Espanha, foi campeão. Tinha um negro, Marcos Senna, no elenco, comandado à época por Luiz Aragonês. E eu conversei com ele sobre essa questão do Vinícius Júnior, que aconteceu lá no estádio Mestalla. Ele até me conta que ele mora a 500 metros do estádio Mestalla. Ele disse que para ir trabalhar lá no Vila Real são 30 minutos de carro todo dia, saindo de Valência para a sede do Vila Real. E ele disse que acompanhou tudo de perto. E eu quero convidar você, depois eu peço até para o nosso diretor, que é o Danilo Queiroz, colocar esse o pessoal que for fazer a edição, colocar esse post lá no ar. É muito legal para você que quer entender um pouquinho o que aconteceu, com a visão de um brasileiro negro que mora na Espanha e defendeu a camisa da Espanha. Eu quero começar com o Vitor Parrini, a sua opinião sobre esse episódio lamentável envolvendo o Vinícius Júnior. No domingo, né, quando a gente presenciou assim, os primeiros desdobramentos, a gente até brincou, de certa forma, na nossa edição. A palavra não é nem brincar, né, mas nós usamos aquela expressão, a paciência tem limite, né. Vinícius Júnior não sofreu o primeiro caso de racismo no último domingo. É uma coisa que já vinha acontecendo desde a chegada dele na Europa, sobretudo quando ele começou a ganhar espaço no Real Madrid.
e é lamentável, assim, e ele sempre sofrendo calado. Calado eu digo em campo, né? Não protestando em campo. Claro que nas redes sociais ele se manifestava, mas a gente via ele muito focado em deixar isso fora do campo, né? Resolver isso de uma forma que não prejudicasse a carreira, não tomasse o holofote. Mas eu acho que ele viu que realmente não dava, precisava dar um basta nessa situação e se estressou. A expulsão comprovou isso, é um Vinícius Júnior descontrolado. A gente vê até em posts aí nas redes sociais de dubladores, né, fizeram a leitura labial dele, ele falando, eu não quero mais jogar, né, o árbitro até conversou com o Ancelotti, cogitaram substituí-lo para evitar um ambiente ainda mais hostil, né, lá no estádio Mestalla, mas aí ele tentou, foi até o fim, até onde deu e acabou sendo expulso, mas a expulsão retrata muito bem que ele não aguenta mais, é hora de dar um basta, chega. E a Espanha realmente precisa desse chacoalhão, né? Porque é muito incoerente, né? Você atacar o Vinícius Júnior, um atacante negro do Real Madrid, maior clube do país, um dos maiores do mundo, mas você respeitar o Marco Senna, né? Campeão pelo país da Euro 2008, é muito incoerente. Então, assim, são valores, são realmente valores. É muito além de rivalidade, é muito além de esporte. Os valores na Espanha estão invertidos no momento. Paulo Martins. É realmente complicada toda essa questão e eu já vou remeter a mais um infeliz caso que a gente teve nessa semana, né? Ontem tivemos jogo pela Copa Sul-Americana no grupo do Goiás. O Gimnasia de La Plata bateu o Independiente Santa Fé da Colômbia por 1-0 em Buenos Aires, né? Na verdade em La Plata, que fica ali na província de Buenos Aires. E mais uma vez tivemos casos de racismo contra um jogador do Independiente Santa Fé, né? Ele, inclusive, na entrevista chorou, falou sobre esse caso, né? E a gente observa que essa é uma das tantas culturas que a gente bate a tecla aqui sempre, que são coisas que tem que mudar no futebol, né? E a gente vê bastante autoridades, é algo que a gente tem que elogiar, sim, do governo brasileiro em ter apoiado o Vinícius Júnior dessa forma, com ministros, com o próprio presidente Lula saindo a falar em defesa de um jogador da seleção brasileira. Isso é importante. E em contrapartida a gente viu muita pouca movimentação. A gente viu o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, falando em defesa do jogador. A gente viu também ali outras autoridades de La Liga, outras autoridades da Real Federação Espanhola de Futebol. O que me surpreendeu foi a tardia reação do governo espanhol e algo bem tímido, para ser sincero. Eu esperava, por exemplo, que o rei Felipe VI algo dissesse sobre o caso, algo dissesse sobre o tema, né? Porque claramente a monarquia não é uma unanimidade na Espanha, mas igual espera-se dentro de uma monarquia, sobretudo nos tempos modernos, ainda mais na Europa, que a gente tem referência de países tão evoluídos e modernos, uma referência em pessoa, e não foi isso que eu vi de Sua Majestade. E acho que o Vinícius, sim, mostrou o tamanho e o valor dele, que inclusive fica essa coisa de cogitar. Se um jogador precisa sair do maior time do país, o Parrini disse um dos maiores times do mundo, mas para mim o maior time do mundo, que é o Real Madrid, se ele, como jogador fundamental do time do Carlo Ancelotti, tem que sair por causa disso, é porque tem muita coisa que tem que ser vista, e isso também é um dos fatores que faz da Liga Espanhola entrar em um declínio que a gente vê nos últimos anos. Esse fator social não acontece a primeira vez, não é a primeira vez sequer com o Vinícius Júnior. A gente lembra também, a gente está falando do Villarreal, do próprio torcedor do Villarreal, eu citei na matéria sobre os ultras do Valência, que foram os que soltaram o Vinícius Júnior, que os ultras do Villarreal jogaram uma banana em 2014 contra o Daniel Alves, quando ele estava cobrando escanteio, e ele, de uma forma até de boa reação, foi lá e acabou comendo a banana, né? Mas a gente vê muito de ofensa e pouco de ação por parte dos espanhóis, e isso me incomoda bastante. Sobre esse caso que você citou aí, inclusive o Marco Senna fala sobre ele. Esse caso aconteceu na cancha do Villarreal. E aí o Marco Senna conta que naquela época o garoto que jogou a banana, que atirou a banana, ele fala que ele lembra que o Daniel Alves pegou, comeu a banana. Esse torcedor, o Marco Senna, disse que ele foi banido dos estádios, ele é proibido de entrar
no estádio, acho que é lá Cerâmica o nome, antigamente chamava El Madrigal, se não estou enganado, e ele está impedido totalmente de entrar na cancha do Vídea Real. Isso o Marcos Senna conta na entrevista que eu estava falando para vocês, que está lá no blog Drible de Cor. Danilo, sua opinião sobre esse episódio lamentável. Mais um, né? Episódio não, crime, né? A colega Thaís, lá do Correio Brasiliense, ela estava até falando, gente, a gente tem que considerar isso crime. Não é um episódio, não é mais um casinho. Foi um crime contra o Vinícius Júnior. Crime reiterado, né? Thaís Braga, exatamente. Mais um, né? Mais um episódio de um caso que toda vez que a gente vê chegar alguma notícia sobre isso, embrulha mais o estômago, né? Porque isso não é só problema de futebol, isso não é problema de esporte. É problema de uma sociedade inteira que é doente, uma sociedade que não tem escrúpulos, que não tem nenhum tipo de... Enfim, é lamentável a gente ver um jogador brasileiro, já aconteceu várias outras vezes também na Espanha. Hoje a bola da vez é o Vinícius, mas em 97 foi lá o Roberto Carlos, vários outros jogadores também já passaram por essa situação lá. Eu cometi até o ato falho de não colocar essa página aqui, eu vou tentar mostrar a nossa página de hoje. Pegou certinho aqui, ó. Que é isso aqui que eu quero ressaltar, ó. Resistência à luta. A gente está vendo que tem muita coisa acontecendo nesse caso. O governo espanhol anuncia tal medida, o primeiro-ministro da Espanha vai lá e fala que vai ter um combate. O Javier Tebas, que é o presidente da La Liga, ele até pediu desculpas hoje pro Vinícius Júnior em uma entrevista exclusiva que ele deu pro Globo Esporte a respeito do tweet que ele fez, que ele meio que rebateu, mas é isso que a gente vê o tempo todo, é a gente rebatendo, é jornalista criticando, o jornal do Super Desporte de Valência, ontem teve a punição do Vila Real em termos pecuniários, né, de multa, teve também o fechamento de parte do estádio. A gente vê que eles tentam fazer lá o combate, né, eles falam, é um caso para poder repudiar, um caso para lamentar, mas ao mesmo tempo eles também estão rebatendo toda hora o que está acontecendo de consequência em relação a isso. O que aconteceu foi a punição do Valência, duas punições, né, a questão da multa, que acho que é 214 mil, acho que a multa é mais ou menos nesse valor, tá aqui no impresso, eu vou tentar pegar aqui depois certinho. Teve o fechamento de parte da arquibancada do estádio do Valência, que é onde ficam aqueles ultras mais radicais mesmo, né, onde ficaram os criminosos. A gente viu que foram 7 pessoas presas ontem, mais 3 só prestaram depoimentos por 3 horas. A Espanha, a lei da Espanha, ela ainda resiste muito mesmo a punir esse tipo de situação. Eles tratam como crime de ódio, né? É a forma jurídica que eles tratam lá, e tem uma dificuldade muito grande de punir. É realmente uma resistência. A gente está vendo que tem muita ação acontecendo, muitas delas são midiáticas, sim, a gente tem que usar esse termo. Não dá para falar que tudo que está sendo feito ali é realmente ação concreta, não é. Tem muita coisa midiática em cima disso daí e tem muito ainda a evoluir. Eu vou encerrar essa minha abordagem com uma coisa que o Vinícius Júnior falou ontem, que foi uma das manifestações que ele fez ontem, que ele publicou o vídeo de 97, né, que o Roberto Carlos estava reclamando de racismo, tem até uma fala do Guardiola dizendo que o Roberto Carlos falava demais e tal, e ele publicou o seguinte, o caso é de 97, ele escreveu: o racismo nos estádios espanhóis existia antes mesmo de eu ter nascido. O que mudou até hoje? Mudou pouco. A gente está vendo que está tendo algum tipo de mudança agora, está tendo algum tipo de movimentação agora na Espanha, mas ainda é muito pouco mesmo. Galera, foi muito legal bater um papo com vocês nesse nosso podcast Correio do Brasileirão. A gente não podia deixar de falar, obviamente. Não é porque o podcast é sobre o Brasileirão que a gente vai ignorar alguns fatos como esse, lamentáveis, esse crime contra o Vinícius Júnior. Agradeço demais ao Vitor Parrini, ao Paulo Martins, ao Danilo Queiroz. E eu quero dizer para vocês que a gente está muito feliz de ter produzido um material muito bacana sobre esse episódio desde que ele aconteceu. Desde que o Rio Ferdinand, e aí eu fiquei trocando mensagem o fim de semana inteiro ali, no domingo, no início da noite, desculpa, com o Parrim, tem que pilhar a edição mesmo, porque o Rio Ferdinand, grande Rio Ferdinand, cara, que exemplo. O cara nem jogador é mais, mas ele se sensibilizou com a causa e começou, ele marca no Instagram dele, ele marca todos os grandes jogadores que ele lembrou, Messi, Mbappé, Harry Kane, foi marcando todos os jogadores para que eles respondessem, para que eles imediatamente, Neymar,
para que eles se manifestassem em defesa do Vinícius Júnior. Grande Rio Ferdinand, zagueiro do Manchester United, zagueiro da seleção inglesa, muito bacana a atitude dele. E a gente fez um material muito vasto. Paulo Martins contou quem é a torcida que fica localizada ali na arquibancada Mário Kempis, atrás do gol, de onde partiu o insulto ao Vinícius Júnior. Cara, os caras fizeram um insulto na arquibancada Mário Kempis. Mário Kempis, o ídolo da Argentina, símbolo da conquista da Argentina na Copa de 1978 e um dos símbolos da história do Valência. Os caras fizeram isso ali, naquele local. Tá? O Gabriel Botelho fez matéria mostrando, o Gabriel Botelho e o Paulo Martins mostraram um perfil do Javier Tebas, que é presidente de La Liga, mostraram quem é o Peter Lim. Cadê o Peter Lim? O empresário, o milionário de Singapura, que é dono do Valência, que tem uma presidente lá, também representando o Peter Lim. O cara não falou nada. E aí o Paulo Martins até mostrou que ele não tem nem rede social, eles não têm rede social, não falam, injetam dinheiro lá, mas parece que não aconteceu nada ali com Valência. Então a Thalita, nossa repórter do CB Online, fez uma lista ali de todos os episódios de racismo contra o Vinícius Júnior. Então, só para mostrar para você algumas das matérias que nós produzimos, tem entrevista com o Marcos Sena, o Vinícius Doria, a equipe de política toda mobilizada no comportamento do governo em relação a esse episódio. Então, pode procurar lá no Correio Brasiliense.com.br que você vai ver muita matéria sobre isso. Eu hoje assinei uma matéria com o Danilo, a gente mostra tudo que foi feito até agora, desde domingo, mas a gente mostra também que não é para ficar otimista. O Xavi questiona o cartão vermelho que foi cancelado do Vinícius Júnior. Um comentarista espanhol prega que ninguém gosta do Vinícius Júnior, olha só. E por aí vai, outras atitudes. Não há uma unanimidade em relação a esses desdobramentos do episódio de Vinícius Júnior. A gente vai continuar acompanhando, a gente mostra também numa matéria que o Parrini assinou com o Gabriel Botelho, a questão do racismo na Libertadores. A gente teve episódios na Libertadores da edição passada, na edição deste ano, já teve também, e a Conmebol está se posicionando sobre isso, inclusive no jogo do Racing contra o Flamengo, no jogo do Corinthians também em casa, na Libertadores não me recordo contra quem. Então esses episódios, a nossa foto que a gente escolheu, inclusive é uma foto da torcida do Fortaleza dizendo não ao racismo na Arena Castelão, em um jogo da Libertadores. Então eu peço que você acompanhe. E para terminar, meus amigos, eu quero que o Danilo mostre a imagem, uma imagem sensacional produzida pelo nosso artista Kleber Salles. Foi capa da edição do Correio Brasiliense, da edição passada, edição de terça-feira, e que diz muito da luta do Vinícius Júnior contra, eu até me emociono, cara, contra o racismo, e que essa imagem fique como a imagem da semana aí para você, tá bom? Um abraço, toco e